Tudo bem? Estamos aqui hoje no nosso espaço Superato e especificamente hoje vamos gravar a nossa primeira aula de Química. Serão 4 vídeos falando da estrutura da matéria, dos átomos, e discutindo com vocês uma proposta mais contextualizada da química do cotidiano. Vai ser um bate-papo, tá? A gente não vai encher o quadro de definições, de conteúdos, até porque os livros didáticos, trazem esses conteúdos de uma forma científica para vocês. Aqui a gente vai tentar dar a real percepção da química para você. Então essa aula não substitui o método convencional, não substitui o professor de sala de aula. O aluno tem que utilizar dos livros e do material didático da escola dele para que, se ele quiser aprender a estudar química de uma forma bem aprimorada. É claro que aqui nós não estamos querendo fazer o aluno ser expert em química, não. É trazer uma química mais do cotidiano, mais da realidade, do dia a dia dele. Volto a ressaltar que nas aulas de química, nas escolas, o aluno ele tem muita dificuldade para poder entender o conteúdo, porque a percepção que ele tem da química é que essa química é fora da realidade. Ele lê a química num contexto puramente científico, nos livros didáticos, e ele acha que é uma coisa fora da realidade dele. E constantemente eu ouço questionamentos dos alunos: por que eu vou usar isso na minha vida? Por que eu tenho que aprender isso? E nós vamos tentar trazer essa percepção de realidade química do dia a dia. O aluno que quer aprimorar seus conhecimentos, quer algo mais, prestar um vestibular, e desenvolver o seu conhecimento de química, nós oferecemos um trabalho de aula particular, presencial, aqui no nosso espaço Superato, e temos grupos de estudo voltados especificamente para o vestibular. São grupos de treinamento e fomento das atividades intelectuais para o vestibular, de Química, Física e Matemática, ok? Então, vamos lá. A gente tinha que partir de um ponto inicial. E esse ponto inicial seria o seguinte: qual é a importância da química para as nossas vidas? O aluno, tive a oportunidade de dar aula de química em alguns colégios, alguns anos atrás, e o aluno tem essa coisa de: por que eu vou usar isso? Por que eu quero saber disso? Por que isso faz parte da minha vida? Olha, vou já, para começar a nossa aula, a química é importante, muito importante, até porque todos nós temos um laboratório de química na nossa casa. Todas as residências que têm famílias, que cozinham, que se alimentam, tem um laboratório de química. A cozinha é o melhor laboratório, um dos melhores laboratórios de química que nós, pessoas normais, comuns, que não somos profissionais dessa área, temos na nossa casa. A nossa cozinha é um laboratório de química perfeito. Lá acontecem várias e múltiplas reações todos os dias. Toda vez que você vai cozinhar, toda vez que você vai preparar um prato, você está fazendo uma atividade química. Ali acontecem reações, misturas, soluções, e a gente não se dá conta disso. Pera lá, Luiz Caio. Então quer dizer que a minha mãe é uma química? Sim, a sua mãe que faz um bolo, que faz um pão, faz um doce com creme de leite, ela está executando uma atividade química ali. A diferença entre a minha mãe e o químico profissional do laboratório é a metodologia. A minha mãe, ela não tem metodologia científica. Ela não quer saber se o bolo, por que o bolo cresce, ela não quer saber em quais proporções essa massa ela cresce. Ela não quer saber quais são as reações que estão envolvidas no processo de crescimento da massa do pão. Ela não quer saber, ela quer que fica gostoso servir na hora do almoço, ou na hora da janta, ou na hora do café da manhã, e tá tudo certo. Ficou bom? Ficou? Vocês gostaram? Gostaram, então tá certo. Agora, o químico de laboratório, ele usa uma metodologia científica. Então ele vai fazer análise qualitativa e quantitativa das reações que acontecem.
Ele quer saber quais as quantidades de fermento que pode ser utilizado e qual é a parte quantitativa das moléculas que estão envolvidas nessas reações. Então, um químico profissional, ele vai fazer uma análise com metodologia científica, diferente de uma pessoa que está numa cozinha cozinhando. Você chega num lugar, nossa, que cheiro gostoso, nossa, que cheiro horrível. Isso é química. Hoje você liga a televisão, ao comentar da poluição do ar atmosférico, o efeito estufa, tudo está relacionado com reações químicas. E o que é química? Química é a parte da ciência que trabalha com a matéria e suas transformações. Então, por exemplo, esse tecido para chegar até ao consumidor final, que sou eu, Luiz Caio Ferreira, ele passou por inúmeras transformações, ele passou por inúmeros processos, envolve reações químicas esse processo, desde do plantio do algodão até chegar aqui no consumidor final, passou por inúmeras reações químicas. Então a química é importante. Então vamos ao que interessa. A química estuda a matéria e o que é matéria? Tá? É uma definição importante. Matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Qualquer livro de química vai definir dessa forma. Então, matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Então, ocupou lugar no espaço é matéria. Falando em matéria, nós temos que ter a clareza de que a matéria ela se manifesta em 3 estados de agregação, né, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Ela se manifesta de forma sólida, líquida ou gasosa, que é o estado gasoso. Claro que alguém pode ir em casa falar, Luiz Caio, eu já tenho o 4º estado da matéria, nós temos o plasma agora, né, e tal, mas não faz parte do objetivo dos livros didáticos do ensino médio, né? Nós não sabemos ainda o contexto do plasma. Então, para nós aqui, nós só temos 3 estados, sólido, líquido e gasoso. Tá? A matéria ela pode estar no estado sólido e ser transformada, passar do estado sólido, né, para o estado líquido, do estado líquido para o estado gasoso. Quando a matéria passa do estado sólido para o líquido, é o caso do gelo que vira água. Você coloca o gelo para derreter até que ele fica totalmente líquido. Lá a água é o estado líquido do gelo, que era sólido. Então, esse processo aqui nós chamamos de fusão. É a passagem do estado sólido para o líquido, ok? A água ela pode sofrer vaporização também, ela pode passar do estado líquido para o estado gasoso. Esse processo é chamado de vaporização. Existe a volta, tá? No estado gasoso, você tem lá vapores d'água. Fumaça, gente, é um exemplo de estado gasoso da matéria. A água é o exemplo mais comum que a gente tem, tá? Então, esse exemplo comum aí da água, porque a água ela é universal, ela está em todos os lugares, em todas as situações de vida. Aliás, no vestibular não vai dar nada de água para vocês, hein, alunos? Vocês têm que saber tudo sobre a água. Calor específico é 1, a densidade da água é 1, ela é uma molécula polar com pontos de hidrogênio. Então, tudo isso aí vocês têm que saber. Então, do estado gasoso para o líquido, nós temos aqui a liquefação. Liquefação. Não só a liquefação, ela pode ser chamada de liquefação ou condensação. Processo de chuva, ó. A chuva é um exemplo de condensação, né? As nuvens, vapores d'água no céu que se condensam e caem em forma de gotículas aqui para nós. Do estado líquido, ela pode voltar a ser sólido. Isso tem um nome, isso é chamado de solidificação. Solidificação. E então,
Gelo vira água, água vira vapor, vapor vira água, água vira gelo novamente. Esses são os três estados da matéria. Isso aqui, esse fenômeno, né, é um fenômeno transitório. Por quê? Porque a água vira gelo, mas ela pode voltar a ser água novamente. Então é um fenômeno de caráter transitório. Nós temos fenômenos de caráter permanente. Nós vamos discutir isso depois. Que, por exemplo, eu queimo a madeira vira cinza. Eu não tenho tecnologia, eu não tenho como fazer com que a cinza volte a ser madeira novamente. É um fenômeno de caráter irreversível, de caráter permanente, ok? Então, sólido, líquido, gasoso. Nós temos a passagem, direta do sólido para o gasoso. Direto, sem virar líquido. Isso tem um nome. Isso se chama sublimação. Quer um exemplo disso? As bolinhas de naftalina que você coloca no guarda-roupa para espantar as traças lá. Essas bolinhas de naftalina, elas são sólidas, né? Uma esferinha assim, pequenininha. Você coloca, com o tempo elas desaparecem sem deixar vestígios de pó, matéria ali, né? Parte do corpo delas. Elas desaparecem completamente. Por quê? Porque ela faz a passagem do estado sólido, ela vai direto para o gasoso. E do gasoso para o sólido direto é a ressublimação. Há livros didáticos que não escreve sublimação de retorno. Já escreve sublimação os dois casos, tá? Então, essa aqui, esse aqui é a passagem direta, tá? Sem o intermediário líquido aqui, Passagem direta do estado sólido para o gasoso e vice-versa, né? Então, a matéria tem esses três estados, essa propriedade, e aqui nós temos o caso, o exemplo mais comum que nós temos da ressublimação é a fumaça no escapamento dos veículos, né? Então, os veículos soltam uma fumaça, fica uma fuligem ali no buraco que você vai nas paredes, né, do recipiente do escapamento, você põe ali, fica um pozinho, aquilo ali é uma fuligem. Nada mais é que fumaça ressublimada aqui, era o estado gasoso, ela toca na parede do recipiente e forma aquele pozinho sólido, né? Então, ela se solidifica do estado gasoso para o estado sólido diretamente, sem precisar se transformar em um líquido. Então, a matéria tem esses três estados aí, né? Tanto nas partes sólida, líquida, gasosa, ocupa lugar no espaço, tá certo? Ocupa lugar no espaço. E o gasoso, embora a gente não enxerga, né? Eu não consigo ver o gás oxigênio aqui. Aqui está cheio de ar, né? Essa sala está repleta de ar e tem gás oxigênio aqui, certo? Eu não consigo enxergar. Tem vários tipos de gases aqui, né? Tem o nitrogênio também, que faz parte do ar atmosférico, mas eu não consigo saber quem é quem. Embora eu não consiga enxergar esses gases, né? Meu olho não tem tecnologia para isso, não tem condições para fazer isso, mas eles existem e eles ocupam lugar no espaço, tem massa, né? Se tem massa, tem peso. A matéria, ela tem algumas propriedades, tá? Então, nós temos algumas propriedades. Essas propriedades, elas podem ser propriedades gerais. O que é uma propriedade geral? Propriedades gerais da matéria. Vou citar três. É comum a todos os materiais, tá? Então, por exemplo, a impenetrabilidade, é uma propriedade geral. O que é impenetrabilidade? Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Para minha mão ocupar a posição da minha mão direita, ocupar a posição da minha mão esquerda, a minha mão esquerda tem que sair. Ok? Então, não tem como dois corpos ocupar o mesmo lugar. Para alguém ocupar a minha posição aqui, nesse momento aqui agora,
que eu tenho que sair para alguém ficar na mesma posição que eu estou aqui no espaço. Então, né? Por quê? Porque a matéria, ela tem uma outra característica que é comum a todas, uma outra propriedade a todas, que é a massa. Ela tem massa. Se ela tem massa, ela tem impenetrabilidade, porque dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Que mais? Uma outra propriedade da matéria, geral da matéria, né? A inércia. Opa, entrando um pouquinho em aula de física. Qual que é a lei da inércia? Nenhum corpo pode alterar por si mesmo a sua condição de movimento ou de repouso. Se um corpo está em repouso, para ele entrar em movimento tem que ter a ação de uma força para que ele possa andar. Então, por exemplo, eu estou parado. Para que eu possa andar, eu tenho que entrar em movimento, eu tenho que aplicar uma força sobre o meu corpo, a força das minhas pernas. Eu entro em movimento. Eu estou andando. Para que eu possa frear, né, parar, entrar em repouso, eu tenho que aplicar uma força contrária ao movimento para que eu possa parar. Então, nenhum corpo por si só pode alterar seu estado de repouso ou de movimento livre da ação de força. Então, tem que ter ação de uma força. Qualquer coisa no universo para se movimentar tem ação da força. Qualquer coisa no universo para parar de se movimentar tem que ter ação de uma força. Ok? Então, esse aqui são características, 3 características comum a todas as matérias, não são características peculiar, porque isso aqui são características gerais. Todo o corpo material, toda a matéria tem essas 3 características que eu considerei as mais importantes, mais complexas. Claro que tem outras, né, características ali que vocês podem estar nos livros didáticos, mas essas 3 mais importantes que eu considerei mais complexas, ok? Então vamos para outras propriedades. Propriedades específicas da matéria. Uma propriedade específica da matéria, de ordem organoléptica, é a cor. Depois nós temos sabor, são um tipo de propriedade. Estou ressaltando, claro que tem propriedades mais importantes específicas, né? Por exemplo, calor específico. Mas o calor específico a gente vai ver lá em física, a gente vai estudar na calorimetria em física. Não há preocupação eu estou dizendo coisas que são do dia a dia, que a gente observa, que, né, eu estou citando propriedades aqui que, por exemplo, o cheiro, né, que não precisa de muita explicação científica para poder falar. Quando eu falo em calor específico, a primeira coisa que você vai vir, o que é calor específico? Aí eu tenho que explicar passo a passo, e nós vamos ver isso na aula de termologia em física. Mas, olha só, isso aqui é coisa que você observa. Por exemplo, a água é incolor. Toda vez que você vê algum líquido incolor, você pode pensar que é água. Nem sempre é, certo? Aí, eu coloco um líquido incolor ali em cima da mesa, você fala, é água, e você vai beber. De repente, você sente um cheiro esquisito desse líquido. Você fala, opa! Isso não é água. Se for água, não é só água, temos uma mistura. Por quê? Porque você sabe que a água é incolor e não tem cheiro. Aí você bebe o líquido e sente um sabor diferenciado, uma coisa meio, né? E você fala, pô, esse negócio tá amargo, esse negócio tá azedo, pô, isso aqui tá... Então, são propriedades específicas da matéria. Quando muda de cor, provavelmente, na maioria das vezes, ocorrem reações químicas. Você, por exemplo, clorofila. Clorofila tem a cor esverdeada. Toda vez que você vê um vegetal, as plantas elas são verdes por conta da clorofila. Ok? Se você pega uma fruta, por exemplo, a banana é amarela, tá? Ela tá ali, a casca dela é amarela, tem clorofila? Tem, mas não é a clorofila que dá aquela coloração amarela. Porque a clorofila ela tem coloração verde. Então você vai ter uma predominância de uma outra substância na casca de banana. Então, que não seja a clorofila, que vai dar o tom amarelo. Então, mudou de cor, você já sabe que ocorreu reação química, você já sabe que já está com uma outra substância. Então, se eu coloco dentro de um copo água, você olha, vê que é incolor, você vai sentir cheiro, e você vai, não sentindo o cheiro, você vai ter a percepção de que
E isso é água que você pode tomar. Ao tomar você não vai sentir gosto nenhum. E você vai, não, isso é água. Agora, eu jogo um líquido verde ali dentro do copo, você com certeza você já não vai chegar tomando como se toma um copo de água. Você vai querer cheirar. Né? No cheiro, você vai ter uma percepção. Então, essas propriedades aqui são propriedades específicas da matéria. Toda matéria tem sua cor, né? Tem seu sabor, tem seu cheiro. É uma propriedade específica. Aí nós temos propriedades de ordem física. Físicas da matéria. A primeira propriedade física da matéria, olha, isso aqui, o Inmetro gosta disso porque densidade. Porque há tanta gente que é enganado nos pontos comerciais aí, em supermercados, em lojas que vendem produtos por quilo e por peso e medidas. Densidade. O que é densidade? Para mim saber se o aluno sabe densidade, se ele tem alguma noção de densidade, a primeira coisa que eu chego numa sala de aula e pergunto: garoto, ou garota, ou menino, menina, quantos quilos pesa 1 litro de água? Ele olha para mim e fala: professor, isso é fácil, um litro de água põe na balança, pesa 1 quilo. Aí eu pergunto: quanto pesa 1 litro de óleo? Ele fala: professor, pesa 1 quilo também. Quando ele fala que pesa 1 quilo, aí eu começo a entender que ele não tem noção de densidade. Então, o que seria densidade? A densidade é a relação de massa com volume, tá? Então, é uma propriedade física da matéria. É uma relação. Então, densidade D, ela é por esse símbolo aqui, Dzinho, é a massa dividido. Você pega a massa e divide pelo volume, você vai ter a densidade. A densidade ela tem uma unidade de medida que pode ser em gramas por ml, quilogramas por litro, gramas por litro, enfim, são as unidades de medida. Para deixar bem claro para o aluno, fala assim: tá bom, você está achando que 1 litro, pesa 1 quilo. Então vamos pegar, por exemplo, uma garrafa de refrigerante, dessas PET 2 litros, e vamos encher de água e vamos colocar na balança e vamos ver quanto pesa. E nós vamos encher de areia e vamos colocar na balança. A hora que você faz isso, o aluno ele tem um choque. Que ele vê que a areia pesa muito mais do que a água no mesmo volume. Então, essa relação de massa com volume, muitas vezes não fica entendido na cabeça do aluno. A água, 1 litro de água, pesa 1 quilo porque a água tem densidade 1. Então, água, alunos do ensino médio, a água, ela tem a densidade igual a 1 quilograma por litro. Isso aqui é o da água. Então, 1 litro de água vai pesar 1 quilograma. O óleo tem densidade 0,8. Por isso, quando você mistura 0,8 quilograma por litro, por isso, quando você mistura água com óleo, a água vai ficar embaixo e o óleo vai ficar por cima. São dois líquidos immiscíveis. O que são líquidos immiscíveis, Luiz Caio? Que não se misturam. Por exemplo, o álcool e a água já são líquidos miscíveis, porque eles se misturam, devido ao caráter polar, da polaridade das moléculas, né? Molécula polar dissolve molécula polar, apolar dissolve apolar. Nós vamos ver isso aí lá na frente, tá? Quando estivermos estudando ligações químicas. Bom, falando das propriedades físicas da matéria, além da densidade, nós temos o ponto de fusão. Opa, o que é ponto de fusão? Luiz Caio Ferreira. Ponto de fusão é a temperatura ao qual a matéria passa do estado sólido para o líquido. No caso da água, isso acontece a 0 graus Celsius a nível do mar. Então, vamos escrever aqui, no caso da água, notação PF, ponto de fusão, é igual a 0 graus Celsius. 0 graus Celsius. Então,
Toda vez que a água estiver derretendo ou congelando, no processo de congelamento, ela está aproximadamente a 0 graus Celsius no nível do mar. Nós temos o ponto de ebulição. No caso da água, o ponto PE, notação, ó, de ebulição é 100 graus Celsius a nível do mar. Isso quer dizer que na nossa cidade aqui, Andradina está aproximadamente 393, se eu não me engano, acima do nível do mar. A água não vai ferver a 100 graus Celsius, ela vai ferver numa temperatura menor. Mas em Santos, que é nível do mar, devido ao efeito pressão, isso nós vamos discutir depois, a água ferve a 100 graus Celsius. Então quer dizer o seguinte, se eu tenho água, por exemplo, hoje a temperatura está aproximadamente 30 graus, eu tenho lá, o ponto de fusão dela é 0, né? E o ponto de ebulição é 100, então você tem aqui, ó, aqui 0 graus Celsius, então aqui é fusão, aqui ocorre derretimento, e aqui é vaporização, é o ponto de ebulição, né? Vaporização, isso aqui é a água. Então, qualquer temperatura abaixo de 0, ela é gelo. Ela está no estado sólido. Gelo. Entre 0 e 100 graus Celsius, ela é líquido. Então ela vai funcionar como água mesmo, para beber. Então hoje eu vou ali na torneira, abro, ela está no estado líquido, porque a temperatura é 30 graus. Há países aí que, em época de inverno rigoroso, Canadá, norte do Canadá e alguns países da Europa aí, a água congela, né? Na hora que você vai abrir a torneira, ela já bateu no meio ambiente, ela saiu da torneira, ela congela ali. Então, água, né? Líquido. E aqui nós vamos ter o vapor, né? Vapor de água. Água em forma de vapor. E aqui ela está no estado gasoso. Quando você toma, você tira um recipiente da geladeira, muito gelado, você vai tomar uma cerveja ou um refrigerante. Você coloca em cima da mesa, ele tirou do freezer agora. Com o passar do tempo, a superfície do recipiente, da garrafa, fica umedecida de pequenas gotículas de água. Aquilo ali nada mais é que o vapor de água entrando em contato com a parede fria da garrafa, né, do vidro, e ele condensando, ele sofre condensação, porque o ar que a gente respira tem umidade, tem vapores de água. Senão, a gente chega aqui mês de setembro, né, agosto, que são estações secas, a gente tem dificuldade até para respirar porque o ar está seco. Em épocas de verão, que o ar tem umidade relativa mais alta, então os vapores de água estão condensados no ar. Então, à medida que o ar toca em contato com a parede fria do recipiente, ele ele se condensa em gotículas acumulando na parede, no vidro, na garrafa de cerveja. Não é porque a garrafa é permeável e permite a passagem do líquido lá dentro para fora não, viu gente? É do ar mesmo isso daí, vapores de água condensados, né, através do contato do ar com a parede fria do recipiente. Então essas duas propriedades, né, essas três propriedades, densidade, ponto de fusão, ponto de ebulição, são de maior relevância para o nosso dia a dia, propriedades físicas que a gente observa aí no dia a dia. Falando sobre vaporização especificamente, nós estávamos falando aqui dos três estados da matéria, né? Usamos o exemplo água, que é o exemplo mais comum, gelo, água, estado líquido e vapor de água. Falamos das propriedades físicas, né, mais importantes, três propriedades físicas mais importantes: densidade, ponto de fusão e ponto de ebulição. E a ebulição é um processo de vaporização, tá? É a passagem do estado líquido para o gasoso
tá? Através de aquecimento térmico. Na ebulição ele atinge a temperatura. Então, por exemplo, eu coloco a água na chaleira de água no fogão, boto para aquecer, ele vai atingir a temperatura de 100 graus Celsius e aí vai começar a passagem do estado do líquido para o estado gasoso. Isso ocorre através de agitação térmica. Pessoal, definições, os livros didáticos de química tem aí, tá? A gente está procurando fazer você imaginar a situação. Então, toda vez que você leva um material ao fogo e coloca ele para aquecer, para ele atingir temperaturas, né, elevadas e poder transformar a passagem dele do líquido para o gasoso, através do aquecimento, você tem um tipo de vaporização que é chamado de ebulição. Nós temos a evaporação. A evaporação é a passagem lenta, de forma lenta. Por exemplo, quando você joga água na calçada e com o tempo você vai perceber que a calçada vai secando, lentamente ela vai secando, até não ter mais nenhum vestígio de água, né, de umidade na calçada. Esse é o processo de evaporação, é o processo lento. Quando você coloca roupa no varal para secar, né, quando você deixa a água parada ali, acumulada, ela vai demorar dias, num balde concentrado, ela vai demorar dias, mas ela vai secar, vai até evaporar toda a água contendo no recipiente. Então, é o processo de evaporação. E nós temos o processo chamado de calefação. Esses são três exemplos de vaporização. Calefação. Então, você tem três situações distintas que ocorrem a vaporização. Pelo processo de ebulição, evaporação e calefação. Calefação é o processo brusco, é quando você joga água na chapa quente. Ela faz e evapora bruscamente. Então, isso aqui é o processo de calefação. É instantâneo, é imediato. Aqui, deve-se atingir uma temperatura específica de passagem, né, do líquido para o gasoso. No caso da água é 100. Se nós pegarmos aí na tabela periódica, os metais, por exemplo, que tem maior ponto de fusão, né, no dia a dia aí, você pega, por exemplo, o filamento de tungstênio, aquele filamentinho utilizado para aquelas lâmpadas redondinhas que não poderão ser mais vendidas no Brasil, aquele tipo de lâmpada, aquele filamento ali de tungstênio que fica incandescente, aquilo ali tem um ponto de fusão altíssimo. Agora imagina o de ebulição, porque você tem que derreter, fundir e derreter. Derreter, transformar no estado líquido, aquecer até passar para o estado gasoso. Nós, na nossa cozinha, no nosso laboratório, nós não temos uma tecnologia adequada para isso. Mas com a água a gente consegue fazer. O nosso fogão consegue ferver água até 100 graus Celsius. Ok? Pessoal, só com essa aula aqui, com essas explicações, com essa conversa que nós tivemos, com esse bate-papo, já vai dar para a gente resolver alguns exercícios de química do cotidiano voltado por esses conteúdos, por esses conceitos aqui. Quero encerrar essa aula de hoje sobre um contexto literário. Machado de Assis foi, é e será sempre o maior escritor da literatura brasileira. Em seu conto Dona Benedita, ele relata a vida de uma senhora de aproximadamente 40 a 45 anos de idade que tinha o hábito de tudo adiar. Tudo que ela iria fazer, adiava. Todas as decisões importantes que ela tomava de começar a fazer para mudar de vida, adiava. Adiava aqui, adiava ali, adiava aqui, adiava ali. Até que um dia ela estava na janela do seu quarto, observando o bairro do Botafogo. Numa bela tarde, uma nuvem negra apareceu para ela. E absorvendo todo o seu corpo, carregando-a para uma dimensão ou um mundo estranho, ela ainda teve tempo de perguntar: qual é o seu nome? A nuvem negra respondeu: veleidade é o meu nome. Sabe qual é o significado dessa palavra? Olhe nos dicionários. O ato de tudo adiar. Essa nuvem negra pode ser qualquer sentimento ruim que você tenha, como depressão, como sentimento de culpa por não fazer o que precisa ser feito.
Portanto, meus amigos, meus alunos, no geral, comecem a trabalhar o seu cérebro para ampliar a sua inteligência. Comecem a fazer da leitura um hábito. Comece a praticar exercícios físicos para potencializar o seu corpo e o seu cérebro. Senão, uma nuvem negra absorverá você e levará você para um mundo muito estranho. Disso eu tenho certeza. Um forte abraço e te vejo no futuro.